Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Thiago Pereira e hoje vou falar para vocês como descobrir o poder da condução de energia em nossos corpos, a fascinante ciência por trás da bioenergia. Roda a vinheta aí, editor. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de um conteúdo que recentemente eu escrevi no meu canal, que é o fato de que, na minha opinião, nós somos condutores de energia. E dentro desse conceito, eu resolvi trazer esse ponto. Primeiramente, é entender que o nosso corpo, a gente tem vários sistemas conectados, né? E essa conexão entre os nossos sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo, são uma porção interessante do nosso corpo. O nosso corpo, ele possui. E aí, pessoal, o biohacking, né, traz um pouco desse entendimento de hackear o corpo humano, mas eu sempre falo que nós somos sistemas integrados, que eu diria que poderia ser comparado até à cibernética, que é a chamada arte da navegação. Por quê? A gente tem vários sistemas conectados um ao outro e com controle automático, com feedback, com, muitas questões neurais envolvidos. E você pode ver que quando o ser humano está com uma relação equilibrada com as bactérias, vírus e micro-organismos, no intestino, na mucosa, na pele, ele vive melhor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma conexão direta com relação ao seu corpo. O seu corpo, ele tem sim uma cibernética. Ele tem um sistema automatizado de controle de entrada e saída, de inputs e outputs. E aí quando você vai nesse conceito vamos dizer assim, nesse conceito energético, que aí a parada torna-se ainda mais interessante. A condução de energia, ela é essencial para o equilíbrio da vitalidade do nosso organismo. O nosso corpo, ele tem questões não apenas químicas, mas questões físicas também. Quando a gente olha em nível celular, o nosso corpo é uma fonte contínua de energia. As próprias mitocôndrias, gente, que são conhecidas como usinas de energia, elas produzem adenosina trifosfato, né, ATP, por meio de processo metabólico. Então, de certa forma, a ATP é uma moeda energética que impulsiona as nossas atividades celulares. Então, se você tiver um problema na produção de mitocôndrias e nessa parte energética, provavelmente você vai estar com problema energético, sua energia vai estar baixa. E aí, quando a gente entra nesse processo, que eu não vou nem aprofundar tanto, a gente tem, por exemplo, o nosso sangue. Dentro do nosso sangue, a gente tem plasma. O plasma é considerado o quarto estado da matéria. Então, o próprio plasma também tem uma questão energética aí. Então, o nosso corpo ele é muito mais complexo do que a gente entende. A gente tem dados, a gente tem informações, mas de certa forma, tudo que você absorve de alimentação, de emoções, de vivência, já está comprovado também que não é só a genética que influencia, mas é epigenética, ou seja, o ambiente no qual você está inserido. Então, logicamente, que você precisa hackear e entender sua biologia de uma forma muito profunda, porque a gente nem está entrando na parte da bioenergia, que é os campos eletromagnéticos defendidos pelo próprio Tesla. Ou seja, cada célula do nosso corpo emite uma frequência eletromagnética sutil, e isso cria um campo magnético único, que estende aos limites físicos. Então, por exemplo, claro que isso aqui é um conceito super complexo, às vezes você vai estar vendo o vídeo e fala, cara, que loucura é essa, que porra é essa que você está falando? Mas de certa forma, o corpo humano é uma fábrica de energia. A gente tem uma bioenergia, a gente tem um campo eletromagnético sutil, né? Você pode perceber que às vezes uma pessoa está do seu lado, ela tá com raiva, tá nervosa, se você permitir, a energia dela passa para você. Então a gente tem meio que um Wi-Fi mesmo de se conectar com a emoção do outro. Então, de certa forma, a gente tem na minha visão, essa capacidade de energia. A gente tem, cada uma das nossas células tem essa frequência eletromagnética sutil. Claramente que isso ainda não foi comprovado, às vezes foi comprovado e existe muito falta de conhecimento para chegar aqui na gente. Mas fato é que nós temos um campo energético único. E aí, todas as vezes que você se envolve em relacionamentos profissionais, pessoais, essa energia ela muda, porque você está em contato com outras pessoas. Aí, quando a gente entra no conceito de bioenergia, é energia de vida, né?
Queira ou não, a gente tem as mitocôndrias que geram energia, as nossas células geram energia. E a gente é uma fábrica de energia, né? Tanto quimicamente, fisicamente, essa questão eletromagnética. Então, a partir do momento que você busca fortalecer e equilibrar essa chamada força vital sua, seja com práticas de meditação, de respiração, terapias complementares, acupuntura, né, principalmente a acupuntura que trabalha os meridianos e ponto de energia para restaurar o fluxo energético. E aí nosso corpo tem esse fluxo energético é, que a gente consegue aliviar dores, reduzir estresse. A gente pode ver várias tecnologias sendo criadas, como luz infravermelho, botas pneumáticas. A gente vê várias tecnologias buscando o que? Aliviar a dor, redução do estresse, que o estresse ele é muito ruim para nossa parte energética, para o nosso corpo, né? Acumula-se muitos detritos e aí a gente precisa fazer essa limpeza. Então, assim, já há estudos científicos que estão investigando essa influência da energia sutil em nossa saúde e algumas pesquisas sugerem que a estimulação de pontos específicos de energia pode afetar a liberação de neurotransmissores. E aí a gente entra dopamina, endorfina, né, hormônios como o hormônio do crescimento, neurotransmissores como serotonina, dopamina, endorfina, é, enfim, modular essa expressão genética, né, que eu falei da epigenética, que é a influência do meio, que pode fazer com que acelere certas doenças para você e promover o equilíbrio e bem-estar. Então, assim, já existe alguns dos estudos, na minha visão, a gente tem sim uma energia sutil que deve ser preservada e valorizada, e ela cresce a partir de terapias, de ações que você faz em prol do seu bem-estar. Isso inclui, inclusive, a utilização de produtos. Produtos extremamente industrializados são prejudiciais, né? A gente já viu comprovar já que muitas pessoas usam microplásticos, acaba que a gente acaba digerindo microplástico, então eu acho que o ser humano tem muito a evoluir, a desenvolver sobre a questão da sua saúde, principalmente essa energia sutil, né, que nós seres humanos produzimos energia. Só ver aqueles pequenos experimentos, né, eu no caso não posso fazer de cabelo, mas experimento de energia pelo cabelo, energia da batata, aqueles momentos que você está num lugar e coloca a mão e você sente um choque. Então, o ser humano conduz energia. O ser humano produz energia. O próprio coração, ele tem um nódulo sinoatrial que ele necessita da parte elétrica. O coração ele só bate no seu corpo porque tem um nódulo sinoatrial que faz o movimento do coração de batimento. Então, o corpo é extremamente complexo porque o nosso corpo realmente ele faz a junção de vários sistemas de controle automático. Por isso que eu gosto de falar que nosso corpo é comparado à cibernética, gente, porque a gente tem um equilíbrio muito complexo de bactérias, vírus, micro-organismos e ao mesmo tempo sistemas químicos, físico e de temperatura. Então é realmente muito complexo. Eu sou apaixonado pelo corpo humano por esse ponto. Agora, essa questão da energia sutil, a questão da produção das suas mitocôndrias são tão importantes quanto a produção de células boas, né, células saudáveis no seu corpo. Então essa condição de energia em nossos corpos é uma energia, é uma realidade, tá? É fascinante, é complexo. Acho que a gente tem que estudar bastante. Acho que pouco conhecimento chega até nós aqui no YouTube. Então, assim, quanto mais a gente entender e explorar essa bioenergia, mais a gente pode acessar nosso potencial incrível. Sem essa parada, essa conversa de coach, esse rolê de coach quântico, mas de fato tem muitos indícios de palavras, alimentos, situações do seu dia, altera sua energia, altera sua energia vital, a sua energia sutil, e você deve se precaver sobre isso, sabe? Acho que eu falei muito. Eu gostaria de agradecer você que viu esse vídeo até o final. São 8 minutos. Eu vou tentar colocar algumas referências aqui na descrição. Espero que você goste. Dê sugestões para próximos vídeos que eu teria o prazer de compartilhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Eu vou passar um bônus aqui para vocês antes de finalizar, que é a questão do metabolismo mitocondrial, tá, gente? O metabolismo mitocondrial está associado a radicais livres e ao envelhecimento. Então, muito a ver com longevidade e muito a ver com tudo que eu falei do vídeo, sobre a questão da energia sutil, sobre a questão de nós conduzirmos energia, da gente estar associado a tudo que a gente come, a tudo que a gente sente, a todo esse processo que a gente interage com o mundo. E por quê? Porque a mitocôndria, gente, ele é muito associado ao envelhecimento. A mitocôndria tem um papel chave nesse aspecto oxidativo, né, que é a progressão da idade. Então, é muito importante que você cuide do seu corpo
e desse processo de envelhecimento por meio desses aspectos, né? Fatores como redução do estresse oxidativo, a própria questão da hormese, né, induzida, prática de exercício físico, restrição calórica, ingestão de antioxidante, celulares, isso tudo tem relação direta com o trabalho da sua energia sutil e principalmente tem relação direta com a questão da capacidade de produzir energia, né? Nosso corpo tem essa capacidade de produzir a mitocôndria por meio da adenosina trifosfato, que é ATP, por isso que tem relação direta com a questão da prática de exercício físico, só que você não pode ultrapassar o limite, porque a prática excessiva de exercício físico também pode provocar um envelhecimento precoce. Então, o ideal é você ter uma harmonia, um equilíbrio entre esse processo e entre o processo de a oxidação. Então, todo esse processo está associado à redução do envelhecimento e aumento da longevidade. Eu nem vou entrar a fundo nessa questão da mitocôndria, mas a mitocôndria ela é a chave, muitos biohackers falam sobre isso, inclusive eu. A mitocôndria é a chave para que você possa ter uma vida longa junto com os telômeros, né? Tem que ver o tamanho do seu telômero, tem que ver como é que é a sua genética, tem que ver a sua epigenética, mas é um caminho muito interessante o qual você pode conduzir, porque o ambiente ele determina muito do que você vai ser, não só em doenças, mas também em sua saúde. Então fica a dica para você aí, se você gostou desse conteúdo, tem alguns conteúdos aí também sobre epigenética e outros conceitos sobre biohacking, então esse bônus aqui para vocês de 2 minutos. Um grande abraço e até a próxima, valeu!